10º vídeo da série sobre padrões de projeto, dessa vez o padrão de projeto Memento. Memento quer dizer lembrança. Tá? Então diz lá o texto da intenção sobre o memento: sem violar o encapsulamento, captura e exterioriza o estado interno de um objeto, tal que o objeto possa ser restaurado a este estado mais tarde. Em primeiro lugar, observe que eu destaquei nessa descrição a palavra estado. Estado é o principal conceito tratado pelo padrão Memento. Muito bem, o que é o estado? Digo, olha, estado é uma situação na qual um sistema se encontra durante sua operação. E um exemplo bem palpável, né? Vejam aí um copo. 3 situações em que um copo pode estar, 3 estados em que o copo pode estar. Então, da esquerda para a direita, o copo pode estar vazio, o copo pode estar parcialmente preenchido, ou o copo pode estar cheio. Quer dizer, cada uma dessas situações é um estado. Estado, eu estou gravando esse vídeo sentado, eu poderia estar no estado de pé, poderia estar no estado deitado e por aí vai. Estado é uma situação. Bom, só que os padrões de projeto tratam objetos, o paradigma de orientação a objetos. Então, mais do que o conceito de estado, nos interessa o conceito de estado de objeto. Vejam, se o estado é uma situação, o que é o estado de objeto? É uma situação. Então diz ali, estado de objeto, situação em que um objeto pode se encontrar ao longo de sua existência. Bom, e como nós identificamos o estado de um objeto? Quer dizer, o que caracteriza o estado de um objeto? Então diz ali no último tópico, o estado de objeto é definido pelos valores dos seus atributos. Então, são os valores dos atributos de um objeto que caracterizam o estado em que esse objeto se encontra. Muito bem, vamos para um exemplo. Exemplo de um editor de imagens. Então, nós vemos aí o que seriam 4 estados de um desenho. Então, o editor gráfico, ele cria e modifica desenhos, então estamos supondo aí um desenho, e esse desenho ele é composto por figuras. Então, nota a evolução desse desenho. Então, seguindo de cima acima à esquerda e seguindo para a direita, depois as imagens abaixo, nós vemos o quê? Nós vemos uma evolução de estados. Quer dizer, cada nova figura inserida caracteriza um novo estado do nosso desenho. Muito bem. Então vejam, Memento foca estado. O que ele faz, apenas um destaque para aquele texto, ele captura e exterioriza o estado interno de um objeto, quer dizer, o estado de um objeto, tal que o objeto possa ser restaurado a esse estado. Então eu destaco ali no final, a questão-chave do padrão Memento é o quê? A possibilidade de restaurar estados. Muito bem, vamos ver isso nesse editor. Esse exemplo de editor, vejam, ele está atravessando estados. Estou criando mais. Agora, o que vai acontecer? Eu estou desfazendo o que eu fiz antes. E agora? Agora eu quero refazer o que eu desfiz. Então, notem que cada situação dessa caracteriza o quê? Uma passagem de estados. Quando eu acrescento mais figuras no meu desenho, ok, eu estou mudando o estado dele. Agora, quando eu teclo lá a opção desfazer, quer dizer, e o desenho some, eu estou removendo, as figuras somem, eu estou removendo figuras do desenho. E aí, quando eu clico na opção refazer, as figuras voltam a aparecer. Então, o espírito do Memento é exatamente essa ideia de desfazer, refazer. Então, de novo, o texto da intenção. Então, sem violar o encapsulamento, que eu estou destacando pela primeira vez agora, mas vamos lá. Então, sem violar o encapsulamento, o Memento captura e exterioriza o estado interno de um objeto, tal que o objeto possa ser restaurado a este estado mais tarde. Então vamos ver o nosso desenho. Veja, ele pode passar por vários estados. Nós queremos
preservar esses estados, o estado interno do nosso exemplo, do nosso objeto desenho. Nós queremos preservar esses estados e queremos poder restaurar esses estados, como nós vimos ali na parte de edição, nas operações de desfazer, refazer. Muito bem. Então vamos para a estrutura do memento. O memento ele prevê 3 papéis. O papel do originator, que está aí no nosso diagrama de classes acima à esquerda. Então veja, o originator para nós é o quê? É aquele elemento que possui o estado a ser preservado. No nosso exemplo seria o desenho. E o que é o estado interno do nosso desenho? As figuras que esse desenho contém. Então, além do originator, que é o elemento que possui o estado a ser preservado, nós temos acima à direita o memento, que dá nome para o padrão, que seria a lembrança desse estado, e embaixo o caretaker, que é o elemento que guarda os mementos, agrega mementos. Vamos dar uma olhada na descrição de cada um desses elementos. Então diz lá, originator, classe que possui um estado a ser preservado e eventualmente restaurado, capaz de criar um memento e obter suas informações. Então veja, o originator é o elemento que possui o estado e que eu quero preservar esse estado. Memento, segundo tópico aqui do nosso slide, memento, classe que armazena o estado interno. Então, classe que guarda, preserva o estado interno do objeto que nós queremos guardar o estado. E, finalmente, caretaker, cuja tradução é zelador, armazena mementos, mas não acessa seus dados. Muito bem, então vamos voltar para a situação nossa, a estrutura. Então, vejam, aqui uma imagem para tentar ilustrar isso. Então, o originator, que no nosso exemplo seria o desenho, então estou ali apontando com a seta azul do originator para o desenho, num dos estados, numa das situações desse desenho que nós olhamos. Muito bem, então o que acontece? O desenho é o elemento, o objeto que eu quero preservar os seus estados. Então, essa classe originator ela tem um estado que está ali representado pelo atributo internal state, hipotético, sem maiores detalhamentos. Não quer dizer que é um atributo só, evidentemente, são os atributos que eu precisar para definir o estado do objeto. E o memento, que está ali à direita, observa que o memento ele tem exatamente os mesmos atributos, nesse exemplo hipotético, o mesmo atributo do originator. Então, qual é a ideia? É que o memento seja uma cópia dos valores de atributos do originator. Muito bem. Então, nesse sentido, o que acontece? O memento, olha a seta azul lá em cima, ele seria equivalente a caixinhas com chave. E quem tem a chave é o originator. Então, qual é o espírito da coisa? E aí, temos que destacar lá no texto da intenção, fala assim, sem violar o encapsulamento. O que diz o princípio do encapsulamento de dados do paradigma de orientação a objetos? Que só quem tem acesso aos atributos de um objeto é o próprio objeto. Então, o que acontece? Puxa, a originator tem os seus atributos, mas memento também tem esses atributos. Isso não seria uma violação do encapsulamento de dados? Não, pelo seguinte, o originator ele vai criar um memento, ele vai guardar dentro desse memento o seu estado atual. Então, como se fossem aquelas caixinhas que aparecem ali na imagem, vai fechar essa caixinha e só o originator tem a chave para abrir essa caixinha de novo. Então, cada memento, uma daquelas caixinhas que estão colocadas ali, e essas caixinhas são guardadas no cofre, que aparece na nossa imagem, que é exatamente o caretaker. O caretaker, qual é o papel dele? Tomar conta dos mementos criados. Então ele guarda lá no seu atributo mementos. Muito bem. Então veja, essa é a ideia da organização do padrão memento. Agora vamos olhar como é que funcionam as colaborações. Então veja, o memento ele suporta aquela ideia do desfazer e do refazer.
Então, nós temos dois momentos destacados aí no diagrama de sequência, número 1 e número 2, número 1, o de cima. Então, o que nós vemos aqui no número 1? Por alguma razão, o originator, a instância de originator, o objeto restaurável, o nosso desenho, por exemplo, ele recebe uma invocação de criar um memento. De onde que vem? Pode vir dele, pode vir, lá no caso do desenho do editor de texto, pode vir de qualquer lugar, mas ele é instado a criar um memento. Então, create memento, a primeira mensagem. O que ele faz em resposta? Ele instancia a classe memento, então ele cria um novo memento. Ele estabelece o estado desse memento, então veja lá, setState, passando como parâmetro internal state, quer dizer, ele passa os valores do seu atributo, dos seus atributos para o memento e o memento guarda. E em seguida ele manda lá o caretaker, preserve memento, então guarde o memento. Então vejam a primeira sequência. O objeto originator, aquele que deve ter seu estado preservado, ele recebe a invocação da criação desse memento, quer dizer, guardar aquele estado, preservar aquele estado. O que ele faz? Ele instancia um memento, ele passa as suas informações, o seu estado interno, os seus atributos para esse memento. Então bota na caixinha, fecha a caixinha e bota a caixinha no cofre. Manda o caretaker preservar esse memento. O segundo momento descrito aí no diagrama, marcado ali com a seta 2, é o quê? Agora o objeto restaurável, a instância do originator, ele deve o quê? Ele deve restaurar um estado anterior. Então, para restaurar um estado anterior, o que acontece? Ele recebe, estou abstraindo de onde? A invocação do restore state, o método. Restaurar um estado. Qual o estado? Bom, tem que ter alguma espécie de identificação. Ali no nosso editor, basicamente era desfazer, refazer, era sequencial, mas não necessariamente precisa a restauração tem que ser o estado imediatamente anterior ou posterior. Então, restore state, a primeira mensagem ali da situação 2. Bom, a partir de um ID, a partir dessa identificação do memento a ser restaurado, a mensagem 2.1, a instância de originator invoca da instância de caretaker o give back memento, me devolva o memento com essa identificação aqui. Muito bem, e aí esse memento volta. Exatamente, esse memento é o objeto mais à direita aí que aparece na imagem. Então, a partir do momento que a instância de originator conhece qual memento tem aquele estado que ela necessita, ela faz o quê? A última mensagem que aparece no diagrama. Olha, memento, get state, me dá o estado, a informação que tu tem guardada aí, porque eu preciso restaurar os meus atributos. Então, nessa hora, o originator abre a caixinha, que é o memento, pega a informação que está ali dentro e guarda para ele. Ok? Então, essa é a dinâmica e, com isso, nós estamos entendendo o que é o memento. Então, por última vez, para o nosso encerramento, então veja lá, a intenção do memento, sem violar o encapsulamento. Por que sem violar o encapsulamento? Porque o originator ele pega as suas informações, guarda lá numa caixinha e fecha, só ele tem a chave para abrir, então por isso não há a violação do princípio do encapsulamento. Então, o originator guarda as suas informações, os valores dos seus atributos na caixinha, que é o memento, a instância de memento, e quando precisa, vai lá e pega de volta. Então, sem violar o encapsulamento, por isso, o memento captura e exterioriza o estado interno de um objeto, captura e exterioriza, bota para fora dele, originator. Claro, bota na caixinha, que é o memento que fica à parte. Diz lá no final, tal que o objeto possa ser restaurado a esse estado mais tarde. É só pegar o memento de volta, pegar as informações que ele guarda, que são os valores dos atributos, e restaurar ao objeto original.
Então essa ideia, essa é a visão do Memento. Com isso, nós fechamos mais um padrão de projeto.